E o Claro Notícias de volta já para falar do esporte, começando com o basquete. Rafael Perobon, tudo bem? Tudo jóia, Paulo? Tudo em ordem. E aí, o que tem de novidade? Tem NBB hoje com o Rio Claro em quadra, em casa, contra o Paulistano, e Marcelo Tamião tem desfalques, é isso mesmo? Exatamente, o pessoal com suspeita de dengue, Paulo. Era o que faltava, né? Vamos acompanhar na reportagem lá. Depois de 4 derrotas seguidas, chegou a hora da reabilitação. Para o Rio Claro Basquete, a hora está marcada. O adversário definido. Hoje, às 8 da noite, contra o Paulistano. A gente sabe que a situação do time não é boa, toda ajuda é bem-vinda. Qualquer atleta na equipe que não esteja jogando vai fazer falta. E eu, por não poder estar fazendo o que eu mais gosto, eu me sinto muito mal. Mas só de estar aqui presente nos dias, nos treinos e nos jogos, isso é bom para minha cabeça. O que eu acho que é o mais importante agora nessa fase é tentar trabalhar a paciência e a cabeça. Marcelo Tamião já passou as dicas para o elenco de como parar o atual vice-campeão brasileiro. Olha, eu vou falar como vida. Se a gente pensar na nossa vida olhando para baixo, a gente nunca vai alcançar o sucesso. Então a gente tem que olhar para cima, pensar na classificação, para que a gente possa fugir do rebaixamento. Não adianta a gente ficar olhando apenas o rebaixamento. Acho que a gente tem que olhar as equipes que estão à frente, são equipes que são confrontos diretos com a gente, então a gente pode buscar ainda. Então é dessa forma que a gente está pensando. O problema é que o time está desfalcado. Duda Machado só acompanha do banco. Ainda não sabe quanto tempo fica de fora por causa do problema no punho. O princípio é de 8 a 12 semanas, mas por se tratar de atleta, a gente sabe que a recuperação às vezes é um pouco mais rápida, a gente tenta acelerar um pouquinho dentro da fisioterapia. Sabendo que é muito difícil voltar para o NBB ainda, mas a esperança é a última que morre. Se eu tiver condições de jogar as últimas partidas aí da maneira que der, para ajudar a equipe, eu vou tentar. Vários jogadores treinam com dificuldade porque estão com suspeita de dengue. A gente tem um probleminha aí que a dengue veio nos assombrar aí, que Vinícius Pastor e o Duzo estão com suspeita de dengue, não confirmado ainda, mas a gente está deixando eles um pouco de fora nos treinamentos aí para ver se eles têm condição de jogo para amanhã. Mas está com um pouquinho de problema essa coisa da dengue aí. Mesmo depois das 4 derrotas seguidas, o time ainda sonha com a classificação entre os 12. Essas 4 derrotas não estavam no nosso script, né? Mas nós temos que focar agora cada jogo, mais importante para nós. Uma para a gente sair dessa zona do rebaixamento aí, a outra para a gente galgar o mais alto possível. Eu acho que nós temos tudo para começar com o pé direito contra o Paulistano amanhã. A suspeita de dengue na equipe é Até complicado. lá. Até lá, bom. Então, Rio Claro, né? Bom, Rafael, esse jogo, Rio Claro e Paulistano, é o único dessa rodada? Exatamente, na verdade, é o único dessa semana, porque essa partida ela foi aí adiada, né, da 19ª rodada. Era um jogo lá atrás, há algumas semanas, quando o Paulistano estava disputando a Liga das Américas, e por isso a partida foi transferida para hoje. Essa semana aqui do Carnaval, nenhum jogo, as partidas retornam na semana que vem. E a situação do Rio Claro Basquete, como o pessoal disse aí na reportagem, ficou um pouco mais complicada nessas 4 derrotas seguidas, porque o Rio Claro foi perdendo e a Liga Sorocabana, que estava lá umas 2 vitórias atrás do Rio Claro, ela foi encostando e agora está uma vitória só de diferença. Então, esse é um problema que o Rio Claro vai ter que administrar. De que maneira? Vencendo seus jogos. Não tem outra alternativa. E a distância do Rio Claro para as equipes que estão acima também está aumentando. Por exemplo, a diferença para o basquete cearense e também para o Uberlândia é de 2 vitórias. Então o Rio Claro vai ter que correr atrás desse prejuízo aí. Boa notícia é que me parece que esses 2 adversários, o basquete cearense e o Uberlândia, o Rio Claro recebe aqui agora no Felipe Caran. Exatamente, na próxima semana, se não me engano, é o basquete cearense, o Brasília, que também não está tão bem assim na competição, o Rio Claro recebe aqui, a Liga Sorocabana também, então, ou seja, são jogos que, aliás, a Liga Sorocabana já jogou e ganhou, então, ou seja, são adversários que brigam de igual para igual e que Rio Claro vai ter a chance de jogar em casa. Maravilha. Agora a gente fala de futebol. O Rio Claro enfrenta o Mojimirim neste domingo, às 6h30 da tarde no Chimitão. E ontem a gente trouxe o preço dos ingressos que já estão à venda, Rafael. Mas o Rio Claro anunciou uma ótima notícia para a torcida, uma promoção, né? Exatamente. Na verdade, o torcedor do Rio Claro estava pedindo já há muito tempo, né, que o Rio Claro baixasse o preço dos ingressos, como o Velo Clube vem fazendo na Série A2. E a diretoria até deu o pedido, olha, R$20 os ingressos para arquibancada coberta e também para descoberta, isso mesmo. O único setor que é um pouco mais caro é ali no meio da arquibancada coberta, onde tem aquelas cadeirinhas.
ali custa 25. Os ingressos já estão à venda, esses preços são únicos, então aí não tem meia entrada, essa coisa, né? Já é um preço promocional, eles já estão à venda, segue até amanhã aí, antes da partida. Então o torcedor do Rio Claro, olha, eu acho que agora não tem desculpa para não comparecer, né, Paulo? O time vem fazendo uma campanha de razoável para boa na competição, ingresso pela metade do preço, jogo domingo, 6h30, um horário bom para se assistir futebol. Acho que são motivos que devem fazer o torcedor do Rio Claro sair de casa e ir para o estádio. Vamos lá. E tem outros jogos essa semana, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada na tela para a gente conferir as demais partidas do Paulistão. Amanhã tem São Paulo e Osasco Audax, Capivariano e Marília. Também tem amanhã Red Bull e São Bento de Sorocaba, Linense e 15 de Piracicaba. Fechando a noite, olha, Botafogo e Bragantino. No domingo, a continuação, às 4 tem Ituano e Corinthians, Portuguesa e Santos. E aí, 6h30, Rio Claro e Mogi, Ponte e São Bernardo, Penapolense e Palmeiras. Só uma última informação do Rio Claro, Paulo. Os jogadores que não atuaram no empate de quarta-feira contra a Portuguesa fizeram ontem um jogo treino contra a Ponte, lá em Campinas, e o Rio Claro venceu por 1-0, gol do Macena. Vamos lá, então a gente vai falar agora da Série A2. O Velo Clube tenta a segunda vitória na competição. O time joga em Monte Azul contra o time da casa, o Atlético Monte Azul, no domingo, às 3 da tarde. E temos mais jogos aí pela rodada da Série A2. Vamos conferir as demais partidas. A rodada começa amanhã cedo com Santo André e Oeste. Depois da tarde tem São Caetano e Novo Horizontino, Água Santa e Guarani, Guaratinguetá e Matonense. Também tem amanhã Atlético Sorocaba e Rio Branco de Americana, um bom jogo esse daí. Ferroviária e Paulista, Catanduvense e Independente de Limeira. E à noite, fechando a rodada, Batatais e União Barbarense. No domingo, apenas 2 jogos. O Velo contra o Monte Azul e o Mirassol enfrentando o Comercial. Uma rodada importante aí, o Velo, se conseguisse um resultado fora de casa, aí seria fantástico, né? O Velo que pelo menos parou de perder, né, Paulo? Já é uma grande coisa, já é um alívio para a torcida, mas agora precisa começar a ganhar partidas aí consecutivas para sair daquela zona incômoda. O João Valim, nas entrevistas, ele garante, ele falou para a gente depois do jogo de quarta-feira contra o União Barbarense, o Velo não vai brigar para não cair, o Velo vai brigar pelo acesso. Então, vamos ver. Promessa feita. Exatamente. Por hoje é só, Rafael. Um ótimo final de semana a todos. E segunda-feira tem muito esporte. Aí tem a cobertura do basquete, tem a cobertura do Rio Claro, do Velo, enfim, muita coisa. Valeu. Até lá. Até lá. E ontem a cidade de Rio Claro foi mais uma vez castigada por uma pancada de chuva. De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais de 15 minutos, a chuva foi de 17,2 milímetros. E com essa quantidade concentrada em pouco tempo, o que se viu foram diversos pontos de alagamento. Mais uma vez, o córrego Venzel, que fica no Jardim São Paulo, não suportou a quantidade de chuva e transbordou. Esse é o local, um dos pontos mais críticos de alagamento na cidade. Uma avenida com muita atenção. E a previsão de chuva continua. A sexta-feira amanheceu com o céu nublado, o sol pode aparecer entre nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima hoje foi de 22 e a máxima pode chegar nos 29. Amanhã, sábado, não tem previsão de chuva, sol com algumas nuvens, máxima de 32 e mínima de 21. No domingo a previsão se repete, não tem previsão de chuva. O sol aparece entre algumas nuvens, máxima de 32 e mínima de 22 graus. Sexta-feira, dia de falarmos também do direito do consumidor. Doutor Euclides Jutikoski aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. Tudo bem. Coordenador do curso de Direito do Claretiano Faculdade. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente delicado. Com esse surto de dengue na cidade, postos de saúde lotados, vamos falar dos direitos e dos deveres do consumidor em relação também aos planos de saúde, doutor. Tempo de atendimento a gente sabe que é um problemão. Existe a lei da fila nos bancos. Unidades de saúde não, a gente sabe. O paciente pode pedir algum tipo de indenização, enfim, ele tem algum direito com relação a esses 4, 5 horas de espera em recepção de pronto atendimento? É complicado, nós estamos numa fase não de surto, eu acho que nós estamos com uma epidemia aí, né, de dengue. Isso faz com que as pessoas com sintomas que entendem que seja da dengue procurem os hospitais
Você sabe, Paulo, que o hospital ele é para receber situações de emergência e urgência, né? E que depois pode ser uma internação, um procedimento cirúrgico. Obviamente existe nas unidades, nos bairros, nas unidades ambulatoriais, que não faz a vez hospital, mas que faz o primeiro atendimento. Mas quando você chega no hospital, geralmente há uma triagem, né? Nos hospitais privados, eles sempre têm uma pessoa que faz triagem, e se for caso de urgência, eles priorizam o atendimento. Agora, em relação ao tempo de espera, né, a Agência Nacional de Saúde, ela não tem uma regulamentação de espera, mas, obviamente, não pode ser uma espera que o paciente fica lá e passando mal, ele tem que ter prioridade no atendimento, e caso ele entenda que ele sofreu algum prejuízo, né, ele pode recorrer até o judiciário, se ele teve um prejuízo ou causou um mal maior, ele ficar esperando, né, ou piorou a situação dele. Isso no caso só de atendimentos em postos de pronto-socorro particular ou também no público? Isso pode se encaixar? Então, no público complica um pouco mais, né? Porque no particular você tem um contrato de prestação de serviço, o serviço quando não é prestado com qualidade, né, com vício de qualidade, você tem como recorrer. No setor público é a questão da demanda, o excesso de demanda, que sempre o poder público vai falar que ele não tem condição de atender a todos, né, da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, para o setor público é um pouco mais complicado. Aí, se você promover uma ação, é contra o poder público e você sabe que são ações demoradas, né? O poder público tem prazos especiais, condições especiais de processo, então fica um pouco mais complicado. Tá. Já que o senhor tocou no assunto do contrato, tirar uma dúvida aqui. O consumidor pode escolher um plano de saúde com cobertura integral ou segmentada. Ele tem essa opção na hora de contratação? Ele pode escolher? Pode. Veja bem, a partir de 98 houve uma reformulação, né, na legislação dos planos de saúde. Existem alguns procedimentos específicos, mínimos, né, para cada tipo de contrato. Então você pode escolher dentre os tipos de contrato aquele que adapta mais o seu orçamento e a tua necessidade. Obviamente, cada um desses tem um custo, né, então, mas ele pode escolher. Com relação aos reajustes, doutor, a gente sabe que sobe isso, sobe aquilo e todo mundo resolve querer subir tudo junto. E os planos de saúde, eles têm que seguir alguma regra? Eles têm também aqueles reajustes pela idade da pessoa? Tudo isso é previsto ou tem casos realmente que esse aumento pode ser abusivo e ferir o direito do consumidor? Paulo, a forma de reajuste está sempre em contrato. Então, os contratos de plano de saúde prevê os reajustes. Geralmente, esses reajustes são anual e pelo indexador. Geralmente, o que a gente percebe, né, é que é reajustado pelo IGPM. Então, eles podem fazer os reajustes previstos em contrato. Não pode ultrapassar esses valores que estão em contrato. Agora, qual que é o direito do consumidor quando acontece a rescisão desse contrato? Veja bem, o contrato só pode ser rescindido, né, se houver inadimplência por parte do usuário, né, do contratado, do contratante, e mesmo assim ele tem que ser comunicado com mínimo com 15 dias de antecedência. Mas se ele estiver rompendo o pagamento, a administradora do plano ou o plano de saúde pode rescindir o contrato com o consumidor. Sem problema nenhum, isso aí também está... Sim, está previsto em contrato. É o direito da empresa. Sim, ele deixou de pagar, né, pelo serviço, então você pode suspender a prestação de serviço médico. 15 dias é a obrigatoriedade? Isso, pelo menos 15 dias, né, de avisar antes de cortar o plano. Existe um canal de contato, doutor? Parece que quem quiser fazer uma denúncia tem como fazer oficialmente aí? Tem o site da Agência Nacional de Saúde, que acho que é www.ans.gov.br. Certo. E também lá no próprio site também tem um telefone, né, que o usuário pode verificar, fazer perguntas, né, tirar dúvidas e também fazer reclamações. Olha, apareceu o telefone aqui para mim. Preste atenção, 0800 700 9656. O site, o Dr. Euclides já falou, é ans.gov.br, mas tem esse 0800 também aí. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Ótimo final de semana. Para todos nós. Boa tarde a todos.